Glória a Deus. Bom, irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios 1, 18. 1 Coríntios, primeira carta aos irmãos da igreja de Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Uma palavra que realmente tem o poder, irmãos, de mudar a nossa mente, toda a nossa vida, mudar a nossa direção, e eu acredito nisso. Essa é uma das palavras mais poderosas da Bíblia, porque eu creio que a palavra mais poderosa do universo é essa mensagem, que é a mensagem da cruz do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, você já orou por mim, mas agora eu quero orar por você. Você pode fechar os seus olhos, e você pode também orar pela sua vida e falar: Senhor, fala comigo nesta hora. Você que está aqui no prédio, você também que está na sua casa, se você puder fechar os seus olhos, feche seus olhos, mas se você não puder fechar os seus olhos, ore do mesmo jeito. Fale: Senhor, fale comigo, Jesus. Eu quero te dar alguns segundos para você poder falar com o Senhor agora e falar: Espírito Santo de Deus, fala comigo nesta hora, que estou eu para poder receber da mensagem da graça, a mensagem que transforma, a mensagem que muda, Senhor Deus, a nossa mente, a mensagem, sabe, que nos traz esperança, a mensagem que nos traz vida, a mensagem que nos traz paz, a mensagem que nos dá direção, a mensagem que nos exorta, que nos confronta, e a mensagem que nos consola, a mensagem que nos traz, Senhor Deus, verdadeiramente vida no nosso espírito e no nosso coração. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a sua voz. Fala conosco, Senhor Deus, nós abrimos o nosso coração em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos a vitória da cruz. A cruz de Deus, irmãos, é uma das mensagens mais poderosas do universo. Não é à toa que a cruz, há mais de 2000 anos atrás, quando ela foi fincada na terra, ela dividiu a história da humanidade. Então, houve uma humanidade antes da cruz e uma humanidade depois da cruz. No meu tempo, na escola, não tem tanto tempo assim, mas hoje está mudando muito. Os livros de história retratavam uma história antes de Cristo e uma história depois de Cristo. Então a cruz, ela é poderosa para poder dividir a história da humanidade. E da mesma forma, a cruz de Deus, uma vez fincada no nosso coração, ela é poderosa para dividir a sua história. Uma vez que a cruz foi fincada no seu coração e na sua vida, ela dividiu a sua história. Existia um antes e agora há uma nova vida, uma nova pessoa. É por isso que esta mensagem é a mensagem mais poderosa do Evangelho, porque na verdade não existe outro Evangelho. O Evangelho da cruz é o Evangelho da qual os apóstolos morreram, é o Evangelho da qual muitos homens foram queimados, é o Evangelho da qual Paulo deu a sua vida. Esse Evangelho também é o mesmo Evangelho que na verdade hoje nos traz vida, e é por isso que eu quero compartilhar com você esse texto. Se você não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar na nossa projeção, mas olha o que diz a palavra de Deus. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que fomos salvos, redimidos, que fomos alcançados pela graça de Deus, para nós que cremos nesse Evangelho, para nós que realmente fomos tocados e alcançados pelo Senhor Jesus, essa palavra não é loucura, mas é poder de Deus. Se você crê nesta palavra, essa palavra para você não é uma loucura, mas eu vou falar, irmãos, a verdade é que o Evangelho da cruz e viver o Evangelho é uma grande loucura. Muitos que estão lá fora e não vivem essa mesma vida nos chamam de loucos. Talvez você um dia já foi chamado de louco, fanático, bitolado. Estão fazendo lavagem cerebral na sua cabeça. Se você já foi chamado de um dia dessa forma, é porque você crê nesse Evangelho e outras pessoas não entendem. Ninguém na verdade vai entender como que é crer num Deus que não vê, que muitas vezes a gente não pode tocar,
mas na verdade a gente tem uma certeza e uma convicção que Ele mora dentro de nós, e que se nós orarmos e buscar a Ele, Ele vai nos ouvir, e Ele vai mover em nosso favor. Irmãos, quem não entende isso, acha que a gente é louco, porque eu sou. Quem é louco igual a mim, irmão? Irmãos, se crê no Evangelho da cruz, crê no sangue, crê que há 2000 anos atrás Deus se fez homem e morreu no nosso lugar para pagar o preço que nós não poderíamos pagar, é loucura. Eu quero ser o primeiro a ser chamado de louco, mas a verdade é que para esse Evangelho, que para muitos é uma grande loucura, para nós é poder de Deus. Diga assim: a mensagem da cruz para mim é poder. Aleluia. Mas olha o que diz o versículo 19: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus o louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Agora, olha que interessante. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Sabe, irmãos, Deus ele poderia enviar anjos, e os anjos pregariam melhor do que nós. Os anjos fariam um trabalho muito melhor do que nós. Deus poderia escolher, de uma maneira geral, se manifestar como Ele fez com Paulo. Rasgar o céu e aparecer, talvez seria até mais convincente. Mas a verdade é que aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. A pregação do Evangelho, desta mensagem. E no versículo 22 diz: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia! Irmãos, que palavra poderosa! E ele finaliza dizendo: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A mensagem da cruz e a palavra da cruz, a revelação da vitória da cruz e do que aconteceu no momento em que Jesus estava crucificado, irmãos, é uma das revelações, se é que nós podemos dizer, mais importantes. Porque quando você entende isso, você compreende verdadeiramente o que é o Evangelho. Tem muita gente que faz 4, 5 anos de seminário teológico e não consegue ter revelação dessa palavra. Se você conseguir ter revelação do que verdadeiramente é o Evangelho de Cristo, na sua essência, a mensagem da cruz, irmãos, você vai avançar quilômetros. Sabe por quê? Porque a verdade é que nós fomos chamados para pregar apenas esse Evangelho. Tem muita gente achando que existe outro, mas na verdade só tem um, que é o Evangelho da cruz e a mensagem da cruz, porque a vitória da cruz, irmãos, é tudo que nós temos. E é por isso que eu quero compartilhar com você a vitória da cruz. E eu quero falar com você 4 pontos do porquê que nós recebemos essa vitória e o que foi essa vitória. E por que como igreja nós acreditamos nesse Evangelho? Primeiro, a cruz é o plano da salvação completa. Na cruz, nós enxergamos e vemos o plano de Deus sendo concluído, a salvação sendo concluída. Porque você sabe, antes, voltando lá no Gênesis, quando Deus cria o homem ele não precisava ser salvo. Deus cria o homem e coloca sobre ele um propósito e fala para o homem: olha, agora você vai crescer, multiplicar, sujeitar e dominar. Em resumo, Deus fala para o homem: agora você tem a imagem, gere o domínio. Deus está falando: agora eu te dei o governo, governe, multiplique, se espalhe sobre a terra, gere filhos e filhas. Deus então estabelece um propósito, mas o homem peca.
E porque o homem peca, ele fica incapacitado de poder cumprir esse propósito. Por causa do pecado, agora há uma separação enorme entre Deus e o homem. A Bíblia vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas pastor, por que todos pecaram? Só foi Adão. E a verdade é essa: por causa de um homem, o pecado entrou na humanidade. Por causa de um homem, a consequência de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal nos alcançou. E é por isso que quando nós nascemos, nós precisamos ter uma experiência da qual vai nos levar a ter um novo nascimento. Quantos estão conseguindo compreender? Mas quando o homem pecou, Deus então liberou uma palavra profética, porque depois do pecado, o homem agora precisava voltar ao propósito original de Deus. O homem precisava voltar àquilo que Deus, no lugar onde ele precisava estar para Deus cumprir o propósito. No Gênesis capítulo 3, versículo 15, abre lá na sua Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós lemos e vemos a profecia, a promessa da parte de Deus, do projeto e do plano perfeito, que é a salvação. Então, em outras palavras, a salvação nada mais é do que a correção da rota. O homem precisava cumprir um propósito, mas o pecado o destituiu, e agora ele não podia mais cumprir. A salvação então precisou ser elaborada. O plano da salvação precisou ser elaborado, para que o homem pudesse voltar ao propósito original, e poder então cumprir o propósito de Deus, de governar, de dominar, de crescer, gerar filhos. Mas olha o que a palavra de Deus vai dizer no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz: porém, inimizade entre ti e a mulher. Só abrir um parênteses aqui. Aqui, Deus liberou uma palavra sobre a serpente. Ele diz: serpente, diabo, Satanás, eu vou colocar uma inimizade entre você e a mulher. É por isso que a mulher é tão atacada pelo diabo. É por isso que quando a mulher se levanta em oração, você sabe que a mulher na igreja no geral, elas são conhecidas como as maiores intercessoras. Então você que é mulher, ore. Não estou falando com uma palavra de advertência não, estou te dando uma palavra de vitória. Porque quando você ora, irmão, irmã, quando você libera uma palavra, a oração das irmãs são poderosas. Mas o diabo não gosta de você. Mas você que é irmã, fala assim: nem eu dele. Se levante para orar, irmã. Aí, a voz de uma irmã tem muito poder, irmão. Quantas irmãs tem aqui, irmãs de oração, intercessoras? Então, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos a primeira menção de uma palavra profética. Aqui nós temos a garantia de Deus para a salvação do homem. Porque nós lemos que Deus iria colocar uma descendência contra um descendente. O descendente aqui está no singular. Quem é então esse descendente? Esse descendente que virá da mulher, que vai ferir a cabeça da serpente. Quem é esse, irmãos? Jesus, Jesus Cristo. Ele é o descendente da mulher, que veio para ferir a cabeça da serpente. E nós vemos aqui que a serpente apenas iria incomodá-lo no calcanhar, ferir no calcanhar. A morte de Jesus na cruz foi apenas uma mordida no calcanhar, mas da mesma morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição foi também a pisada na cabeça da serpente. E é por isso que nós podemos ter garantia de que a salvação, a redenção, o perdão, nós alcançamos na cruz. A cruz é a garantia de que a salvação já foi completa, foi concluída. Toda a obra e todo o plano perfeito de Deus se encaixa na cruz. Essa é uma boa notícia, irmãos. Você sabe que muita gente acaba
tentando acrescentar um pouco mais a esta obra. Como quem diz, beleza, pastor, eu entendi isso, mas eu preciso ainda fazer algumas coisas para poder, validar aquilo que Jesus fez. Não, meu querido, deixa eu te falar, nada do que nós podemos fazer vai acrescentar mais a esta obra, a esse plano da salvação. Sabe por quê? Porque já foi cumprido, tetelestai, está pronto. Na cruz nós temos a garantia da salvação. Na cruz nós temos a garantia de que o inimigo foi derrotado. Da cruz nós temos a garantia de que o inimigo não pode mais controlar a nossa vida. Na cruz nós temos a garantia de que o inimigo não pode mais manipular você. O inimigo não pode mais te humilhar. O inimigo não pode tentar arruinar. Ele não vai conseguir arruinar, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus te garante na cruz vitória completa. Na cruz nós temos vitória completa, porque Ele triunfou. A cruz, irmãos, é a garantia de um triunfo. E quando nós falamos de cruz, nós imaginamos uma cena triste. Jesus sendo ferido, fustigado pelos soldados, castigado com a coroa de espinhos na cabeça. E nós comemoramos isso, porque imagina, não tem muito sentido você comemorar a morte de alguém. Imagina, você chega no funeral e tem alguém comemorando. Você vai falar que, meu Deus do céu, não tem lógica. Às vezes você não pode nem conhecer a pessoa que morreu, que faleceu. Mas você chega lá, você fica como? Você fica triste, contristado. Mas nós comemoramos como? A ceia. Hoje não é dia de ceia, mas a ceia é a celebração. Porque para nós, a cruz não é aquela imagem triste, aquela coisa de derrota. Não. Pelo contrário, irmãos, para nós a cruz é uma vitória. Para nós a cruz é a garantia de vitória. E quando nós entendemos isso, que a cruz ela é completa na salvação, e a salvação ela se completou na cruz. Por que nós falamos que a salvação ela se completou na cruz? A base da nossa salvação é a justiça de Deus. E a fonte da nossa salvação é o amor de Deus. Porque pensa comigo, a palavra de Deus ela é clara. Quando a palavra de Deus diz que Deus liberou uma palavra sobre o homem e falou, olha, se você pecar, se você comer desta árvore, você irá pecar e você irá morrer. O homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele não morre imediatamente. A morte não é instantânea. Mas na verdade a gente sabe que essa morte era uma morte espiritual, separação. Então na verdade o homem se separa de Deus. Mas a morte física também iria acontecer. Não imediatamente, mas com o passar do tempo iria acontecer. Porque, irmãos, não se iluda. Pecou, morreu. A fatura do pecado sempre vai ser a morte. Não há perdão de pecado sem derramamento de sangue. Se pecou, morreu. E Deus não poderia pegar a falha do homem e colocar para debaixo do tapete. Sabe, às vezes nós queremos esconder algumas coisas, algumas falhas, mas na verdade Deus não poderia fazer. Deus não poderia pegar porque simplesmente ama o homem e falar assim, vamos recomeçar. Faz o seguinte, passe uma borracha nisso, vamos fingir que nada aconteceu. Porque se Deus fizesse isso, Ele ia se contradizer, porque Deus Ele é justo, e a palavra dEle é uma só. Se Ele falou, a alma que pecar morrerá, o homem tem que morrer. O homem estava fadado à morte, não tinha jeito, e a justiça de Deus iria condená-lo. Por quê? Porque Deus Ele é justo, mas em contrapartida, Deus amava o homem e não queria matá-lo. Deus ama tanto o homem que pensou, eu não posso matar o homem. Por quê? Porque é a minha criação, eu o amo tanto. Mas Deus não poderia esconder a sujeira do homem. Então, como sair diante dessa situação? Deus então cria um plano. Eu vou enviar um descendente. Esse descendente será o Cristo. E por causa do meu amor, que eu amo eles de tal maneira, a fonte, o amor, eu vou dar o meu filho unigênito, a base, a justiça.
Então, na verdade, a salvação não é apenas, baseado no amor de Deus, porque Deus é bom e quer nos salvar. Sim, Deus é bom e Ele quer nos salvar, mas a verdade é que a salvação ela é baseada na justiça de Deus. Ou seja, Deus nos salva porque Ele é justo, porque a sua palavra é uma só, e por causa de Cristo, na cruz, quando Ele morreu e pagou todos os pecados, irmãos, agora nada pode nos impedir de ser salvo, apenas o não crer. Ah, pastor, mas e o meu erro? Mas e o meu pecado? O senhor não sabe o que eu pequei? Realmente, irmãos, eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe não, irmãos. Raiva não é coisa de crente. Eu não sei qual foi o seu erro, irmão. Eu não sei qual foi o seu pecado. Mas eu sei de uma coisa: o seu erro e o seu pecado não é maior do que o sacrifício de Jesus na cruz. Eu sei que Ele morreu, o que Ele fez há 2000 anos atrás é muito maior, irmãos, do que a gente pode cometer. Por isso que há perdão para todos, há perdão para qualquer um. A remissão de pecados, ela acontece quando nós cremos no sacrifício da cruz, e na cruz nós temos salvação completa da parte de Deus. Por isso que quando nós cremos de fato que Jesus, Ele morreu no nosso lugar, e cremos na herança da cruz, do Calvário, irmãos, nós somos salvos. Ah, pastor, mas ainda não estou conseguindo entender isso. Então quer dizer, pastor, que se uma vez eu criei, agora eu tenho permissão para pecar? Irmãos, olha, eu não sou muito velho não, mas em todo o tempo em que eu estive aqui, liderando, aprendendo, crescendo junto com os irmãos, nunca alguém chegou para nós, pastor Leonardo, para mim, e falou assim: pastor, assina aqui que essa semana eu quero pecar, pastor. Alguém já chegou assim para o senhor, pastor Gênesis? Alguém já deu autorização para alguém pecar aí, irmão? Quem quer pecar não precisa de autorização, meu filho. Quem quer pecar não precisa de autorização. Quem quer pecar não precisa de uma assinatura embaixo falando assim: agora eu tenho permissão para pecar. Quem quer pecar, peca. Mas quem nasceu de novo não tem esse coração. Quem nasceu de novo, na verdade, entende que essa palavra é provisão para não pecar, porque quando nós olhamos para a cruz, irmãos, o pecado perde sentido. Quando nós olhamos para o sangue, o pecado deixa de fazer efeito em nós. Quando nós olhamos para a cruz do Senhor, nós não queremos pecar, mas nós queremos viver aquilo que de fato Jesus viveu. Essa palavra, a mensagem da cruz, é a garantia da vitória sobre o pecado. Porque Jesus, Ele venceu o pecado. E eu entro no segundo ponto. Jesus, Ele venceu o diabo na cruz. Muita gente tem muito medo do diabo. Eu lembro que, às vezes, quando a gente ia fazer peças de teatro, e nas peças que a gente ia fazer, tinha sempre alguém que fazia o personagem do capetão, do demônio. E a gente falava assim: irmão, cuidado, o diabo vai atacar você. Durante a semana, vigia, porque o diabo vai, você está fazendo o papel do capeta, ele vai trazer uma seta na tua mente. Irmãos, o irmão ficava apavorado. Ninguém queria fazer o capetão. Eu já passei por isso, irmão. Ninguém queria fazer com medo do que o diabo ia fazer. Com medo como é que fala? Da retaliação. Obrigado, irmão. Com medo da retaliação do diabo. Cuidado, irmão, essa semana, que o diabo vai atacar você, vai destruir você, que não sei o que, irmão. Pelo amor de Deus, o diabo já foi destruído na cruz. A cruz é a garantia de vitória. Não foi por causa de nós, mas sim porque Jesus venceu na cruz o diabo. Nós não precisamos temer, irmãos, de pisar na cabeça da serpente e escorpião. Por quê? Porque na verdade é uma promessa de Deus. O Senhor nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente e dos escorpiões. Você não tem que ficar com medo do diabo, irmão. Não fique com medo daquilo que o diabo pode fazer. Creia que tudo aquilo que o diabo pode fazer, irmão, não pode te tocar. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Você está guardado pelo sangue do Cordeiro. E a cruz te garante vitória, porque Jesus venceu. E se Jesus venceu, você vence também.
Você quer ver uma prova disso? Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Apocalipse 12, 10, olha o que a palavra de Deus vai dizer. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Acompanhe comigo na projeção. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Versículo 11. Eles, pois, eles quem? Os filhos de Deus, nascidos de novo. Tem filho de Deus nascido de novo aqui, irmãos? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Diga, sangue do Cordeiro. Por causa da palavra do testemunho. Diga, palavra do testemunho. Que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Diga, não amaram a própria vida. É por isso, irmãos, que nós precisamos apenas tomar posse. E como nós tomamos posse dessa vitória? Primeiro, por causa do sangue. Eu sei que parece ser coisa de muito novo convertido dizer que o sangue de Jesus tem poder. Talvez isso é o que você mais ouve. Sangue de Jesus tem poder. Mas a verdade, irmão, é que o sangue de Jesus tem poder. A Bíblia vai falar, conta uma história. O povo hebreu, quando eram cativeiros no Egito, na 10ª praga, que as 10 pragas, você conhece a história, que Deus usa para libertar o povo nas mãos de Faraó. Na 10ª praga, o Senhor libera uma ordem sobre os filhos de Israel e falam: olha, peguem o cordeiro de 1 ano, matem ele e coloquem o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas e das janelas. E assim eles fizeram. E todas as casas das quais esse sangue estava aspergido, o anjo da morte passava, mas não entrava. E todas as casas das quais o sangue não estava aspergido, o anjo da morte entrava e tirava a vida do primogênito. Então, todas as casas que estavam com o sangue do cordeiro, o anjo passava, mas não entrava. Essa palavra, passagem, no hebraico significa Pesach, que é a origem da palavra Páscoa. Então a Páscoa nada mais é do que a passagem. A Páscoa nada mais é para nos lembrar que o anjo da morte passou, mas não entrou e não tocou. Sabe por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é a garantia de que se o anjo da morte passar, ele vai passar, mas não vai entrar e nos tocar, porque o sangue do Cordeiro nos umbrais impede que o anjo da morte ceife a vida, irmãos. Por isso que há poder no sangue, mas outra coisa, há poder no testemunho, o testemunho que deram pela palavra. Aqui está um princípio chave da palavra de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não desfrutamos de uma vitória completa da cruz e do que a palavra de Deus nos garante? Porque não testemunhamos, não falamos. Irmão, crente que não fala da palavra, crente que não libera a palavra, crente que não determina aquilo que a palavra diz, é um crente derrotado, é um crente oprimido. Se você é crente, nascido de novo, irmão, você tem que falar, liberar a palavra. Como pastor, diante das circunstâncias lá no seu trabalho, irmão, tem alguém te perseguindo, libera a palavra da parte de Deus. Não estou falando que você é para matar não, irmão, em nome de Jesus, não faz isso não. Mas libera uma palavra de graça. Você está diante do seu filho, está dando problema, libera uma palavra de graça. Aquilo que está na palavra de Deus, irmãos, use a palavra de Deus, e a cruz é a garantia de vitória. Mas nós precisamos testemunhar esta palavra. Você precisa falar, abrir a sua boca. Em 1 Coríntios nós vemos, Paulo ele fala: eu criei, por isso aqui falei. Não adianta crer e ficar de boca fechada. Você tem que crer e tem que falar. Fale aquilo que você quer ver, fale aquilo que a palavra diz para você. Às vezes, irmãos, eu sei que a circunstância nos amedronta. A circunstância muitas vezes
sabe, vem como uma flecha no nosso coração, e às vezes a gente perde até força para falar. Mas a Bíblia vai falar, irmãos, que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Se você algum dia perdeu a força para falar, fale assim, ó: Senhor, fale por mim. Abre a palavra e comece a falar aquilo que está escrito. Deixa eu te ensinar um exercício. Quando você estiver na sua casa, orando, pegue a Bíblia e ore a palavra. Abra um texto, Salmo 23. Comece a declarar isso para a sua vida. E você vai dizer: o Senhor, Ele é o meu pastor. E é por isso que eu não preciso temer. É por isso que eu não preciso ter falta de nada, porque eu creio que Ele é o meu pastor e nada vai me fazer falta. E ainda que porventura eu erre e ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, eu não preciso me apavorar, eu não preciso ter medo de cair, porque Ele vai estar comigo. E eu tenho certeza e garantia que bondade e misericórdia dele irão me seguir por todos os dias da minha vida. E eu tenho a garantia que eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. Irmão, eu não sei se você já teve essa experiência. Às vezes você está pequeno diante das circunstâncias, mas quando você começa a liberar a palavra, você vai ficando grande. A fé do Senhor vai enchendo você, por quê? Você vence a circunstância, você vence o diabo liberando a palavra de Deus, testemunhando, falando, abrindo a sua boca. Por isso digo assim: eu venço o inimigo pelo sangue e pela palavra, e porque também não amaram a sua vida até a morte. Jesus venceu porque se entregou, Jesus venceu porque entregou a sua vida. Nós vencemos porque nós entregamos a nossa vida. Não há vitória, irmão, sem entrega de vida. É como na passagem que Jesus fala: olha, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que quiser perder a sua vida, vai achar. Quem não tomar a sua cruz, não seguir, não pode ser considerado meu discípulo. Sabe o que Jesus estava falando? Aqui ele não estava falando de salvação. Aqui ele estava falando de uma vida que, se nós formos traduzir para o grego, é a vida psique, ou seja, a vida da alma, das vontades, das emoções, da mente, o nosso eu, quem nós somos. Jesus estava falando que aquele que não se entregar completamente, todo o seu coração, a sua vontade, as suas emoções, aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha que é, toda a sua vida. O pastor foi muito feliz na semana passada quando ele compartilhou que a nossa vida não pode ser fracionada em seções, mas é uma vida só. Quando a gente entrega tudo que nós temos para o Senhor, irmãos, nós vencemos o inimigo. Sabe por quê? Porque tudo que a gente não entrega, e quando eu falo entrega, de consagração total a Deus, o diabo usa isso para tentar nos atingir e nos tocar. Tudo que nós, muitas vezes, reservamos para nós, é esse tipo de coisa que o diabo vai ter como base para tentar nos atacar. Mas tudo que nós entregamos e colocamos nas mãos de Deus, está guardado, irmão. Deus não pode tocar. Tem muita gente que acha que estar na mão de Deus é a pior coisa do mundo. Você quer ver uma prova? Você está diante do médico. O médico olha o diagnóstico, faz aquela cara, você fala: doutor, está muito ruim. Aí ele fala assim, ó: você está na mão de Deus. O que ele está querendo dizer? Já era, morreu. Porque tem muita gente que acha que estar na mão de Deus é morte. E eu quero te dizer, é verdade. Estar na mão de Deus é morte. A morte do nosso eu, mas a vida é totalmente para Ele. Quem está na mão de Deus morreu. Mas morreu para si, irmãos, e a vontade de Deus é essa. Não se reserve, não fique, preservando. Não, irmão, entrega tudo logo, morre. Entrega logo tudo para Deus, irmãos. Entrega a sua família, seus negócios, tudo. Sabe por quê? Porque Ele sabe muito mais do que a gente precisa. Quantos estão compreendendo e pode dizer amém, dizer aleluia, fazer alguma coisa, aplaudir ao Senhor? Nós vencemos o inimigo quando nós não amamos a nossa própria vida, mas colocamos diante dele. Terceiro, na cruz
nós fomos redimidos das garras do diabo. Isso é maravilhoso. Quando nós estávamos no mundo, nós éramos escravos do pecado, do medo, da condenação e da acusação. Estávamos presos às garras do diabo, mas por causa da cruz nós temos garantia de vitória completa, de redenção. Redenção significa comprar de volta. Antes do pecado nós pertencíamos a Deus, mas o pecado nos fez estar longe de Deus, mas o Senhor então nos compra de volta, enviando o seu Filho, pagando um preço de sangue. Nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça. O sangue de Jesus foi derramado para que hoje nós pudéssemos ser dele novamente. E antes nós estávamos presos na garra do diabo, mas agora nós não estamos mais. A obra da cruz removeu sobre nós as garras do inimigo, aquilo que nos prendia, as correntes que nos amarravam. Eu lembro uma vez, eu sou alguém muito curioso, eu gosto de ver comentários, eu sou o tipo de gente que às vezes eu me deparo com uma situação, eu olho para uma jujuba, eu falo, como que é produzido uma jujuba? E eu vou pesquisar, eu sou desse tipo de pessoa. E eu estava pesquisando, vendo um documentário de como que era o adestramento dos elefantes na Índia. E eu comecei a ver, e eu achava impressionante como que um elefante enorme, gigante, ele ficava preso com uma corrente, num toquinho desse tamanho. Eu falei, por que esse elefante não arranca, dá um coice em todo mundo, sai pra lá, miséria, deixa eu viver minha vida. Por que os elefantes não faziam isso? Mas eles ficavam presos numa corrente com toco. Aí eu vi que quando esses elefantes eles eram mais novos, assim que eles nasciam, eles amarravam essa corrente e prendiam ele no toco. Enquanto eles eram mais novos, aquela corrente era o suficiente para prendê-lo. Enquanto eles são novinhos, as correntes que amarravam eles àquele toco é o suficiente para prender. Mas eles vão crescendo. A corrente não muda. O toco é o mesmo. Mas o que não muda junto com o crescimento dele? A mente. Na cabeça dele, aquela corrente é mais poderosa do que ele. Ele não sabe a força que tem. Ele não entende que agora ele já é maior e ele pode vencer aquela corrente. Na mente dele, ainda é como ele era quando criança. Ou seja, essa corrente é mais poderosa do que eu. Tem muito crente assim. Quando você era do mundo, você não era nascido de novo, a corrente era mais forte que você. O vício te agarrava. O passado te agarrava. O erro, o medo estava prendendo você. A condenação amarrava você. Mas a verdade é que agora, irmãos, nós crescemos, não por causa de nós, mas porque agora o Espírito Santo de Deus entrou em nós, por causa da obra da cruz, e agora nós podemos desamarrar toda a corrente que esteja nos prendendo, porque a cruz é a garantia de uma redenção completa e de uma vitória sobre qualquer garra do diabo que esteja prendendo você ao passado, ao medo, ao erro e a tudo aquilo que você tem carregado durante muitos anos da sua vida. A cruz é a garantia de vitória sobre as correntes do diabo. Por isso não tenha medo do diabo. Tem gente que se envolveu com tanta coisa ruim nessa vida que fala assim, pastor, para mim não tem mais jeito. Há irmãos aqui que se vier aqui contar os testemunhos dele e falar de tudo, a gente vai falar, meu Deus, esse irmão tão bonito fez um negócio desse. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que você vai fazer, mas eu tenho a garantia de que na cruz há vitória para você, porque hoje nós não estamos mais amarrados com a corrente do pecado nos nossos pés. Pelo contrário, as garras do diabo já foram vencidas por causa do sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Por isso que nós não podemos nos calar diante desse fato. Nós não podemos, ficar amedrontados diante desse fato. Todas as vezes que o diabo disser na sua mente, no seu coração, que você pertence a ele, diga, eu não pertenço mais a você, diabo. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Eu pertenço a ele, eu pertenço a ele. E por último, a cruz também é garantia de que a maldição da lei, ela foi removida. Você sabe que antigamente, antes
de Cristo vir e liberar e dispensar uma nova aliança. Na antiga aliança, a lei imperava. E a lei era a maneira que, na verdade, não foi Deus que quis, mas o homem clamou a Deus para poder ser justificado. É possível alguém ser abençoado pela lei? Sim. Mas a verdade é que se você for abrir a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, você vai ver que para que você seja abençoado, era necessário obedecer todos os mandamentos durante todos os dias da sua vida, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita, nunca em nenhum momento da sua vida. Mas se porventura você se desviasse, você pecasse, a Bíblia relata as maldições. Está lá no livro de Deuteronômio capítulo 28. Você que depois quiser ler, você pode ler. Se atentamente ouvides a minha voz, seguides os meus passos, e não se desviar em nenhum momento nem para a esquerda nem para a direita, todas essas bênçãos te seguirão. Bendito serás tu ao entrar, bendito serás tu ao sair. Bendito será no lagar, bendito será no campo, bendito será a tua família, bendito será o gado, bendito serás. Mas, se em algum momento você errar, todas essas maldições te seguirão. Maldito serás tu ao entrar, maldito serás tu ao sair. Ou seja, a humanidade estava debaixo da maldição da lei. Porque a verdade é que ninguém, em nenhum momento da história, conseguiu cumprir toda a lei. Apenas um: Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4 vai dizer: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Cristo veio dar fim à lei, porque Ele cumpriu a lei, e quando Ele cumpre a lei, as maldições da lei agora param de fazer, não tem mais efeito em todo aquele que crê naquilo que Ele fez. Porque todas as maldições, passados, presentes e futuros, todos os pecados, todos os erros de toda a humanidade, desde o início da vida humana, até o fim, no fim dos tempos, todos os pecados que um dia você vai cometer, todos que você já cometeu, Ele concentrou tudo naquele dia, na cruz. E quando Ele morreu, Ele pagou tudo o que você pode cometer, o que você cometeu, o que você ainda vai cometer, aquilo que esse irmão já cometeu, o que ele ainda vai cometer, até aquilo que você, alguém que você não conhece cometeu, já está pago. Por isso, na cruz nós temos a garantia de que a maldição da lei agora não tem mais efeito sobre nós. E uma das maiores maldições da lei é a condenação. Sabe aquela culpa diabólica que a lei impõe? Mas por que a lei impõe? Porque na verdade, quando nós nos deparamos diante da lei, que a lei, a Bíblia fala que ela é um espelho. Ela apenas reflete aquilo que se coloca diante dela. Então, quando você se coloca diante do espelho, você fica feliz com o que você vê? Não me responda. Não me responda. Irmão, eu não fico. Quando eu me vejo dentro do espelho, eu falo: Senhor, não podia ter trabalhado melhor. Brincadeira, só para quebrar o gelo. Mas eu falo, irmãos, todas as vezes que você olha para você se dá por satisfeito por quem você é, ou você acha que poderia ser melhor? A verdade é que se nós olhássemos para nós, sempre nós invalidaríamos quem nós somos, porque a gente nunca vai fazer o suficiente. Porque a verdade é que a nossa consciência sabe que tudo que a gente faz, baseado em nós mesmos, é insuficiente para sermos justificados diante de Deus. Mas a cruz é a garantia de que a condenação da lei, ela não tem mais efeito sobre nós. Por quê? Porque Cristo levou sobre si toda a maldição. E hoje nós não precisamos mais ficar presos a esta maldição, não precisamos mais ficar presos à condenação, não precisamos mais ficar presos ao medo, não precisamos mais ficar presos ao erro e ao pecado, porque Jesus é a garantia, a sua morte é a garantia de que Ele venceu, e se Ele venceu, nós vencemos também. Não precisamos fazer mais nada, irmãos, já está tudo pago, tudo está feito. Quando Jesus ele veio batizar
João Batista gritou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não disse: eis o Cordeiro de Deus que tira uma parte do pecado. Jesus nunca falou: é 50-50. Você paga uma parte que eu pago a outra. Não é igual, muitas vezes a gente quando vai para um rodízio, fazer aniversário, você manda mensagem lá: irmãos, vou comemorar aniversário na pizzaria tal. Cada um paga o seu. Jesus não falou: vou morrer aqui, mas cada um paga o seu. Não, irmãos. Ele leva a gente para o rodízio, paga tudo, paga o estacionamento, paga o Uber e ainda dá gorjeta para o garçom. Porque ele pagou tudo. Não tem mais o que nós precisamos pagar. Toda maldição foi levada sobre ele. Por isso que no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, eu quero finalizar lendo esse versículo com você. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Abre aí pra gente. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, 1. Olha o que a Bíblia vai dizer. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Irmãos, o Senhor, Ele nos libertou, e a cruz é a garantia da libertação, da maldição, da condenação, do erro e da condenação. Liberte-se completamente daquilo que você pode fazer, ou daquilo que você não fez, porque Ele fez, e se Ele fez, você venceu. Não foi por causa de nós, irmãos, mas foi por causa dEle. Aleluia! Aleluia! Nós temos uma nova natureza, e essa nossa natureza é por causa da cruz do Senhor, e é por isso que eu quero convidar você a ficar de pé onde você está.